Basemati, filha de Ismael, irmã de Nabael. Ada deu um filho a Esaú, Elifaz, e Basemati lhe deu Rauel. Olibamá lhe deu Jeus, Jalão e Coré. São esses os filhos de Esaú que nasceram na terra de Canaã. Esaú levou as mulheres, os filhos, as filhas e todas as pessoas de sua casa, o gado, todos os animais e os bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para Seir, longe do irmão Jacó. Como tivessem muitos bens, não podiam habitar juntos, e a terra em que estavam migrando não bastava para os rebanhos. Assim, Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estes são os descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas, na montanha de Seir. Eis os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz filho de Ada, mulher de Esaú, e Rauel filho de Basemati, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Sefo, Gatan e Senes. Tana foi concubina de Elifaz filho de Esaú, e lhe deu Amaleque. Eles são netos de Ada, mulher de Esaú. Filhos de Rauel, Naate, Zara, Sama e Messa. Eles são netos de Basemati, mulher de Esaú. Os filhos de Olibamá, mulher de Esaú, filha de Ana filho de Sebion, foram Jeus, Jalão e Coré. Estes são os chefes de tribo dos filhos de Esaú. Filhos de Elifaz primogênito de Esaú, o chefe Temã, o chefe Omar, o chefe Sefo, o chefe Senes, chefe Coré, o chefe Gatan, o chefe Amaleque. São esses os chefes de Elifaz na terra de Edom, são netos de Ada. Filhos de Rauel filho de Esaú, o chefe Naate, o chefe Zara, o chefe Sama e o chefe Messa. São netos de Basemati, mulher de Esaú. Filhos de Olibamá, mulher de Esaú, o chefe Jeus, o chefe Jalão e o chefe Coré. São esses os chefes de Olibamá, filha de Ana e mulher de Esaú. Todos esses são descendentes de Esaú e chefes de sua gente, isto é, de Edom. Estes são os filhos de Seir, Urrita, que habitava o país, Lotan, Sobal, Sebion, Ana, Disson, Ezer, Dizan, eles são os chefes dos Urritas, descendentes de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotan são Hori e Eman, e a irmã de Lotan é Taná. Estes são os filhos de Sobal, Alvan, Manati, Ebal, Sefo e Onã. Estes são os filhos de Sebion, Aia e Ana. Foi este Ana que achou no deserto os mananciais de água quente enquanto apacentava os jumentos de seu pai Sebion. Estes são os filhos de Olibamá, filha de Ana. Estes são os filhos de Disson, Randan, Ezeban, Jetra e Cara. Estes são os filhos de Ezer, Balaam, Zavan e Aca. Estes são os filhos de Dizan, Ruz e Arã. São esses os chefes dos Urritas, o chefe Lotan, o chefe Sobal, o chefe Sebion, o chefe Ana, o chefe Disson, o chefe Ezer, o chefe Dizan. Todos esses são chefes dos Urritas, segundo as tribos, na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Em Edom reinou Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Danabá. Bela morreu, e Jobabe, filho de Zara, de Bozá, sucedeu-lhe no trono. Morreu Jobabe e sucedeu-lhe no trono Husam, da terra dos Temanitas. Morreu Husam e sucedeu-lhe no trono Hadad, filho de Bada, que derrotou Mádia no campo de Moabe, o nome de sua cidade era Avite. Morreu Hadad e sucedeu-lhe Senlá, de Masrecá. Morreu Senlá e sucedeu-lhe Saul, de Reobote, perto do rio. Morreu Saul e sucedeu-lhe Balanã, filho de Acobor. Morreu Balanã, filho de Acobor, e sucedeu-lhe no trono Hadad, o nome de sua cidade era Fal, e sua mulher se chamava Mitabel, filha de Materde, a filha de Mesabe. Estes são os nomes dos chefes de Esaú segundo suas famílias, seus territórios e nomes: o chefe Taná, o chefe Alva, o chefe Getati, o chefe Olibamá, o chefe Ela, o chefe Finon, o chefe Senes, o chefe Temã, o chefe Mabsar, o chefe Magdiel, o chefe Irã. São esses os chefes de Edom segundo as regiões que ocupam na terra que lhes pertence. Esse pois que é Esaú, o de Edom. José e seus irmãos. Os sonhos de José. 37 Jacó foi morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como migrante. Segue aqui a história dos descendentes de Jacó. Quando tinha 17 anos, José apacentava as ovelhas com os irmãos como ajudante dos filhos de Bala e Zelfá, mulheres de seu pai. E José falou ao pai da péssima fama deles. Ora, Israel amava mais a José e a todos os outros filhos porque lhe tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas. Os irmãos, percebendo que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não podiam falar-lhe pacificamente. Ora, José teve um sonho e contou-o aos irmãos, que o ficaram odiando ainda mais. Disse-lhes ele: escutai o sonho que tive. Estávamos no campo atando feixes de trigo. De repente o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os vossos o cercaram e se prostraram diante do meu. Os irmãos lhe disseram: será que irás mesmo reinar sobre nós e dominar-nos? E odiavam-no mais ainda por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos irmãos. Tive outro sonho, disse, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Contou o sonho ao pai e aos irmãos. O pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que sonhaste? Acaso vamos prostrar-nos por terra diante de ti, eu, tua mãe e teus irmãos? Os irmãos o invejavam, mas o pai guardou o assunto. José vendido pelos irmãos. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar os rebanhos do pai em Siquém, Israel disse a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Bem, vou enviar-te a eles. Ele respondeu-lhe: aqui estou. Disse-lhe Israel: vai ver se teus irmãos e os rebanhos estão passando bem e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagando pelo campo e perguntou: que procuras? Ele respondeu: estou procurando meus irmãos.
Dize-me por favor, onde estão assentando? O homem respondeu, eles foram embora daqui pois os ouvi dizer, vamos para Dotan. José foi à procura dos irmãos e encontrou-os em Dotan. Eles porém, tendo-o visto de longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram uns aos outros, aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Hacemos de que lhe servem os sonhos. Ruben, porém, ouvindo isto, tentou livrá-lo de suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue. Lançai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis a mão contra ele. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José se aproximou dos irmãos, estes o despojaram da túnica, a túnica de mangas compridas que trazia, agarraram nu e o lançaram numa cisterna que estava sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava proveniente de Gálade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos, que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o crime. É melhor vendê-lo a esses ismaelitas. Não levantemos contra ele nossa mão, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos concordaram. Ao passarem os comerciantes madianitas, os irmãos tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Ruben voltou à cisterna e não encontrou José, rasgou as vestes de dor. Voltando para junto dos irmãos disse, o menino sumiu. E eu para onde irei agora? Então os irmãos tomaram a túnica de mangas compridas de José, mataram um cabrito e, embebendo-a de sangue, mandaram levar a túnica para o pai, dizendo, encontramos isso. Examina para ver se é ou não a túnica de teu filho. Eu aí disse, é a túnica de meu filho. Um animal feroz devorou José, e estraçalhou-o por inteiro. Jacó rasgou as vestes de dor, vestiu-se de luto e chorou a morte do filho por muitos dias. Todos os filhos e filhas vinham consolá-lo, mas ele recusava qualquer consolo, dizendo, em prantos descerei até meu filho no reino dos mortos. Assim o chorava o pai. Entretanto, os madianitas venderam José a Potifar, ministro do faraó e chefe da guarda. Tamar mais honesta do que Judá 38 por esse tempo, Judá desceu da montanha e, afastando-se dos irmãos, foi parar junto a um homem de Odolon, de nome Hira. Ao ver ali a filha de um cananeu chamado Sue, casou-se e viveu com ela. Ela concebeu e deu à luz um filho a quem chamou Raz. Concebeu de novo e deu à luz outro filho, a quem chamou Onã. Tornou a conceber e deu à luz outro filho, a quem chamou Sela. Quando lhe nasceu este último, achava-se em Cásibe. Judá escolheu para Raz, o primogênito, uma mulher chamada Tamar. Mas Raz, primogênito de Judá, desagradou ao Senhor, e o Senhor o fez morrer. Então Judá disse a Onã, une-te a mulher de teu irmão para cumprir a obrigação de cunhado e assegurar uma descendência. Mas Onã sabia que o filho não seria seu, por isso, quando se juntava com a mulher do irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao irmão. Proceder de Onã desagradou ao Senhor, que o fez morrer também. Judá disse, então, a sua nora Tamar, fica como viúva em casa de teu pai até que meu filho Sela se torne adulto. Dizia isso pensando, não vá também ele morrer como os irmãos. E assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Passado o luto, Judá subiu com um amigo Hira de Odolon para a tosquia das ovelhas em Taná. Comunicaram-no a Tamar, dizendo-lhe, olha. Teu sogro foi a Taná para tosquear as ovelhas. Ela trocou suas vestes de viúva, cobriu-se com um véu e, assim disfarçada, sentou-se à entrada de Taná, pois percebeu que Sela, apesar de já adulto, não lhe tinha sido dado por marido. Judá a viu e a tomou por uma prostituta, pois estava com o rosto coberto. Dirigiu-se até ela e disse-lhe, deixa-me ir contigo, pois não percebeu que era a nora. Ela perguntou, que me darás para te unires comigo? Ele respondeu, vou mandar-te um cabrito do rebanho. Ela lhe disse, só se me deres alguma coisa como garantia de que o mandarás. Que garantia queres que te dê? Perguntou ele. Ela respondeu, o teu sinete, o cordão e o bastão que trazes na mão. Ele os deu e uniu-se com ela, que ficou grávida. Depois ela se levantou e foi embora, tirou o véu e retomou as vestes de viúva. Mais tarde, Judá mandou o cabrito por intermédio do amigo, o Odolamita, para que retirasse a garantia dela. Mas ele não a encontrou. Perguntou aos homens do lugar, onde está a prostituta que ficava esperando à beira do caminho em Enaim? Mas eles responderam, nunca houve prostituta nesse lugar. Hira voltou e disse a Judá, não a encontrei, e os homens do lugar me disseram que ali nunca houve prostituta alguma. Judá respondeu, pois que fique por isso, para não cairmos no ridículo, eu mandando o cabrito prometido e tu não encontrando a prostituta. Passados uns 3 meses, comunicaram a Judá, tua nora Tamar prostituiu-se e, em consequência, está grávida. Judá respondeu, traze-a para fora para que seja queimada. Quando a levavam para fora, Tamar mandou dizer ao sogro, o homem a quem pertencem estas coisas deixou-me grávida. Verifica de quem são o sinete, o cordão e o bastão. Judá os reconhece, ela foi mais honesta do que eu. É que não lhe dei meu filho Sela para marido. E não tornou a conhecê-la. Quando chegou a hora do parto, viram que ela teria gêmeos.
Durante o parto, um deles pôs uma das mãos para fora, e a parteira pegou-a e atou-lhe um fio vermelho, dizendo, este foi o primeiro a sair. Mas ele recolheu a mão, e saiu o irmão, que brecha abriste para ti. Disse ela, e lhe deu o nome de Faras. Depois saiu o irmão com o fio atado à mão, e ela o chamou Zara. A mulher de Putifar 39 José foi levado para o Egito. Putifar, um egípcio, ministro do faraó e chefe da guarda do palácio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Mas o Senhor estava com José, e ele se tornou um homem bem-sucedido, morando na casa de seu senhor egípcio. O patrão notou que o Senhor estava com ele e fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou as boas graças do patrão e ficou a seu serviço. O patrão o nomeou administrador de sua casa, confiando-lhe todos os seus bens. E a partir desse momento, o Senhor abençoou, em atenção a José, a casa do egípcio e derramou sua bênção sobre tudo o que possuía em casa e no campo. O patrão entregou tudo nas mãos de José e não se preocupava com coisa alguma, a não ser com o que comia. Ora, José tinha um belo porte e era bonito de rosto. Aconteceu depois que a mulher de seu patrão pôs nele os olhos e lhe disse, dorme comigo. Ele recusou, dizendo à mulher de seu patrão, em verdade, meu senhor não me pede contas do que há na casa, confiando-me todos os bens. Ele próprio não é mais importante do que eu nesta casa. Nada me proibiu senão a ti por seres sua mulher. Como poderia eu fazer tamanha maldade pecando contra Deus? E embora ela insistisse diariamente com José, ele se recusou a dormir ou ficar com ela. Certo dia, José entrou na casa para seus afazeres, e nenhum dos domésticos estava em casa. A mulher agarrou-o pelo manto e disse, dorme comigo. Mas ele largou-lhe nas mãos o manto e fugiu correndo para fora. Vendo que lhe tinha deixado nas mãos o manto e escapado para fora, ela se pôs a gritar chamar os empregados, dizendo, vede. Trouxeram-nos esse hebreu para abusar de nós. Ele me abordou para dormir comigo, mas eu comecei a gritar em alta voz. Quando percebeu que levantei a voz e gritei, largou o manto aqui comigo e fugiu correndo para fora. A mulher ficou com o manto de José até o marido voltar para casa. Então falou-lhe nos mesmos termos, dizendo, esse escravo hebreu que nos trouxeste abordou-me querendo abusar de mim. Quando levantei a voz e comecei a gritar, largou o manto aqui comigo e fugiu para fora. Ao ouvir o que a mulher contava, assim é que me tratou teu escravo, o marido ficou furioso. Mandou prender José e lançou-o no cárcere onde se guardavam os presos do rei. E José ficou no cárcere. Mas o Senhor estava com José e com seu favor, atraindo-lhe a simpatia do carcereiro-chefe. Este confiou a seus cuidados todos os que se achavam presos. Era ele que organizava tudo quanto lá se fazia. O carcereiro-chefe não se preocupava com coisa alguma que lhe fora confiada porque o Senhor estava com José e fazia prosperar tudo o que fazia. Intérprete de sonhos no cárcere 40 sucedeu depois que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofram seu senhor, o rei do Egito. O faraó encorrizou-se contra os dois ministros, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e os lançou no cárcere da casa do chefe da guarda, o cárcere onde José estava preso. O chefe da guarda indicou-lhe José para servi-los. Passaram algum tempo no cárcere. Certa noite, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho, cada qual com significado diferente. Ao entrar pela manhã, José os encontrou com o rosto abatido. Perguntou então aos ministros do faraó que com ele estavam presos na casa de seu senhor, por que estais hoje com o rosto mais triste? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o interprete. José disse, por acaso não cabe a Deus a interpretação dos sonhos? Conta-me os sonhos. O chefe dos copeiros contou o sonho a José, dizendo, no meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos, e logo que as folhas saíam, florescia e as uvas amadureciam. Como eu segurava em minhas mãos a taça do faraó, colhi os cachos, e espremi as uvas na taça do faraó e a pus em sua